Olá, tarólogas imperatrizes! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Fran Narciso, sou taróloga e mentora de tarólogas. Enfim, tem vários outros conhecimentos aí, mas já vamos aprendendo aqui. Nós não somos a nossa ferramenta, é um dos nossos mantras aqui dentro do universo das imperatrizes aqui no meu trabalho. Então, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, se inscreve aqui no canal, me segue na rede social ao lado. E hoje a gente vai falar de um tema muito pedido por vocês, que são iniciantes na área do tarô, que é o que fazer quando estou começando do zero, não tenho seguidores, como é que eu vou conseguir cliente, eu não tenho equipamento bom, eu não tenho, sei lá, um pano do tarô lá no fundo para fazer uma super gravação, eu não tenho um super cenário, eu não... O que eu vou fazer, né? Então a gente vai hoje falar disso tópico por tópico, tá? Então a primeira coisa é... Primeiro, quando a gente está começando em algo, a gente está literalmente começando. A gente não vai começar perfeito. Quando eu comecei, eu não tinha tudo também. Inclusive, gente, eu não tinha nem iPhone. Quando eu comecei, eu tava com um celular porcaria do Samsung de R$ 500, que assim, não funcionava direito, a imagem era horrível, os stories ficavam muito feios, parecia uma tia fazendo stories, né, gente? Assim, sinceramente, terrível. Só que eu comecei, e foi ali que eu consegui o dinheiro para mim comprar o meu iPhone, meu primeiro iPhone, inclusive. Então, assim, tudo tem um começo. Você não vai começar perfeito com 10 mil seguidores, com um iPhone de última geração, com um ring light, não. Se você tem condições de hoje ter um iPhone bom, então você já tá muito mais na frente de eu quando eu comecei. Se você tem hoje condições de ter um ring light, então você tá muito mais à frente de eu quando comecei, porque nem isso eu tinha, não tinha dinheiro para comprar, né? Então, perrengue chique, que não é chique. Então, a primeira coisa que você tem que entender é aceite a realidade que você tem e faça com aquilo que você tem. Utilize as ferramentas que você tem. Não fique esperando o cenário perfeito, o momento perfeito, o ring light, o celular, porque agora eu vou sentar e vou parar e vou fazer. Tá sempre nessas promessas, você nunca vai parar e vai fazer. Você precisa simplesmente hoje pegar o seu celular, gravar um vídeo e começar. Sem cobrança, sem perfeição. Hoje eu vou explicar para vocês o que eu faria se eu estivesse começando do zero e até algumas coisas que eu fiz quando eu comecei do zero com o tarô e a cartomancia. Então, também vou passar um passo a passo para vocês, coisas para vocês saírem já com um plano de ação daqui. Eu não quero que aqui seja só um discurso motivacional. Eu sou ariana, gente. Eu sou assim, mulher fogo, ação, movimento, não gosto de ficar parada. Eu preciso fazer as coisas. Se eu entro na minha estagnação, meu fogo morre, eu murcho, eu entro em depressão, gente. Não tem condição, não. Então a gente é movimento, é fogo, é ação, e é isso que eu quero de vocês. Que vocês saiam daqui com consciência, mas também ação, planejamento. O que eu vou fazer depois dessa aula? Porque qual é o problema das procrastinadoras, quem quer começar e não consegue fazer, não sustenta o movimento? Porque você tá sempre nessa perfeição também, mas a grande questão é, você consome muita coisa, você consome muito conteúdo, muita aula, você compra mais um curso, mais um livro, porque você nunca acha que vai ser o suficiente para você começar a fazer. Só que é exatamente fazendo que você vai começar a identificar que você tem muito conhecimento aí. Só que o que acontece? Vocês estão obesas mentais. Então, a gente vai sair dessa obesidade de ficar só assistindo aula e ficar só passiva. Sai da cadeira do estudante, né, e vai para a cadeira da taróloga. Então aqui você está aprendendo, você está tendo uma mentoria. Saiu daqui? Ação. O que eu vou fazer com esses 10, 15 minutos, que eu não sei quanto tempo vai ter essa aula, que você ficou aqui, o que você vai fazer com esse tempo? Gente, valorizem o tempo de vocês, pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, odeio perder tempo com uma coisa que depois eu não vou poder aplicar nada, não me serviu pra porra nenhuma, só pra perder tempo. Então, por favor, não entrem nesse lugar. A ideia é que vocês saiam daqui com algo para fazer, algo para materializar, porque vocês estão muito aqui no mental. Então, quando a gente está procrastinando o nosso começo, quando a gente está perdido, onde a gente não sabe por onde começar, a gente fica muito na mente, a gente precisa ir pro corpo, precisa ir pra matéria, pra ação, escrever, entender o que nem que for uma coisa que eu preciso fazer. Você precisa agir. Esse é o objetivo aqui, tá? Quando você começa, você vai ter que usar suas redes sociais. Então esqueça esse negócio de você não vai para a praça da sua cidade, montar lá uma mesinha e começar a atender. Você pode até fazer isso, mas eu acredito que não é o que você quer. Você quer trabalhar home office da sua casa maravilhosa, no seu conforto da sua casa. Então olha só,
Ok, defina redes sociais que você quer trabalhar, né? A gente vai ter uma aula sobre redes sociais e cartomancia e tarô. Quais redes sociais começar? TikTok, Instagram, YouTube, para que cada uma serve. Eu recomendo você começar pelo Instagram, que é onde você vai vender. Eu sei que muitas têm uma barreira muito grande com o Instagram, porque envolve pessoas que você conhece te seguindo, então você vai ter ali uma questão do julgamento, de se expor, de ser vista. A gente vai fazer uma aula disso também, sobre exposição, sobre ser vista, o medo do julgamento, porque eu vejo que muitas não gravam, não aparecem, não vendem por causa disso. Inclusive, a gente vai linkar até com as feridas emocionais, porque aqui jaz uma taróloga terapeuta. Então, a gente vai entrar também com nossos rolês aqui terapêuticos, sistêmicos, ok? Então, olha só. Então, a primeira coisa é, ok, vou criar para o meu Instagram, porque o Instagram é a rede social que mais vende, tá, gente? Ela é uma rede social muito boa para vender, para botar link final de compra. As pessoas compram muito através do Instagram, muito mais que de outras redes sociais. Então, primeira coisa, não vai criar conteúdo, tipo assim, tentando falar com todo mundo. Então, se você é mulher, por exemplo, você tem um Instagram que tem bastante mulher, tem amigas, tem pessoas que você conhece, ou que não tenha. Gente, começa falando de relacionamento ou carreira, que é os temas que as pessoas mais procuram. Tem uns temas globais que são os temas que mais vendem, que é dinheiro, sexo, relacionamentos, o que mais? Fazer dinheiro. Então tem mais coisas, saúde também, estética. Então são temas, macro temas, que vendem muito nas redes sociais. Né? Então você tem que ter uma promessa dentro daquilo que você está fazendo. Então você vai trabalhar com relacionamento, você vai falar da dor dessas clientes. Então você vai começar a falar nos seus stories, a fazer posts, a gravar vídeos, falando sobre relacionamentos. Então, defina uma semana. Essa semana eu vou falar, sintam o campo. Usem o nosso Best Friends aqui, tarô, gente. Usem o tarô. Perguntem, tem uma tiragem que eu adoro fazer. O que está acontecendo hoje na energia das pessoas que estão me acompanhando no Instagram, que elas precisam ouvir? O que elas estão passando? Qual que é a vibração que elas estão, que eu preciso me comunicar com elas? Como que eu posso acertar em cheio do que a pessoa precisa ouvir a ponto de ela comprar de mim, né? Aqui, ó, o louco, coragem, que foi justamente o tema que eu trabalhei essa semana com as minhas seguidoras e as minhas consulentes, enfim, que é o medo, até na minha comunidade da deusa também. Então, o medo, porque qual é o inverso do louco? Medo, rigidez, né? Quero saber tudo o que vai acontecer. Então, eu não tô confiando, eu não tô só indo, né? Eu tô rígida. Então aqui a gente fala o quê? De coragem, que é o ponto que vocês estão, gente. A carta tá ressoando até com vocês que estão me assistindo aqui nessa aula. Então o louco, ele fala o quê? Perdeu medo, coragem, vai, só se joga, sabe? Segue a tua intuição, o teu instinto. Você precisa dar esse passo. Se você nunca começar, se você nunca se jogar, se você não seguir isso, você nunca vai conseguir a materializar, começar a construir lá no caminhozinho do tarô, né? Então a gente tem o louco, aí tem o mago, onde você começa a canalizar, comunicar, trazer, né, os talentos, os dons, as coisas que precisam vir para a Terra. Aí eu começo, né, a analisar mais, a parir isso na Imperatriz, na sacerdotisa. Então, assim, gente, usem o tarô com vocês. Então perguntem, o que essa semana as pessoas que estão aqui no meu Instagram, que vão fazer eu vender, atrair clientes, o que eu posso falar? Então, sai ali o louco, fala do medo. Fala assim, o tarô, mapa do medo. Já cria uma tiragem, mapa do medo. Tiragem do tema da semana que eu senti aqui no campo de vocês, meninas. Mapa do medo. Vamos fazer uma leitura para desbloquear o medo? Para ver o que você tá com medo? Por que o medo tá travando na tua vida? É os teus relacionamentos? É o teu profissional? É a tua carreira? O que tá acontecendo? Então já começa a criar narrativas. Narrativas são extremamente importantes na venda, principalmente na criação de conteúdo. Então, beleza, você vai falar de uma dor, seja de relacionamento, de carreira, de autoconhecimento. Você não vai chegar e falar assim, você não vai pegar o seu Instagram, perdão, e já ter logo perfeita e tudo, amor, criação de conteúdo orgânica é a nova tendência, tá? Então esquece Canva, esquece tudo isso. Faz o básico bem feito, feijão com arroz. Põe uma foto sua bem bonita, com uma carta assim na cara. Mas isso aí todo mundo faz. E daí? Você não faz nada? Faça alguma coisa, pelo menos. Gente, eu sou mentora chinelada, né? E aí, você vai colocar uma foto de perfil, você vai colocar lá na sua bio, taróloga. Taróloga, aí você pode botar uma frase.
no início, esse posicionamento vai ficar meio confuso, porque você não atende ainda, você não sabe o que você resolve, você não sabe qual é o tema que você é mais nichada, você fica meio assim. Então, você pode colocar assim, taróloga, informações para consulta aqui, link aqui, papapá. Se tu quiser botar uma frase, tipo, ai, despertando você através dos oráculos, não sei. Aqui você descobre coisas, não sei, gente. Cria uma frase, tá? Se você quiser. Senão não precisa. Coloca lá taróloga, bota consultas oraculares, bota uma flechinha para baixo. Linktree, você vai criar um Linktree. Aí nesse Linktree vai estar bem bonitinho lá o link, tá? Tipo, agenda sua consulta. Pum, a pessoa vai clicar na agenda da consulta. Aí tem outras coisas que você pode fazer para engajar, mas vamos começar no feijão com arroz, que é isso. Esse já é o feijão com arroz. Feijão do feijão com arroz. O básico do básico do básico. Cru ainda, né? Então a gente não tá nem cozinhando o feijão com arroz. É o feijão com arroz dentro do saco, tá? Então, beleza, fez isso. Eu quero que você compartilhe mais nos stories. Gente, stories é onde a gente vende. Feed, a gente atrai as pessoas. A gente viraliza, né? Vai fidelizando, a pessoa vai acompanhando. Mas no stories é onde tu vende. Então, nos teus stories, você vai criar conteúdos, por exemplo, vamos dizer que tu tá estudando ainda. Então, hoje tu viu a aula da carta do louco. Então, tu vai lá e tu vai compartilhar. Gente, eu tava aqui hoje fazendo meus estudos e eu parei pra meditar e estudar com a carta do louco. E, cara, como é louco, né? Como é louco, né? Mas, assim, a gente tem tanto medo das coisas e o louco ensina exatamente que a gente não tem medo do que vai acontecer. O nosso medo é de não saber as coisas, de não ter controle do desconhecido, né? Então, você vai pegar essa narrativa e jogar no teu stories. Isso vai reforçar até o teu estudo, porque a melhor maneira de aprender é quando você ensina alguém sobre aquilo que você está aprendendo. Então, até o teu estudo de tarô vai melhorar conforme você vai criando conteúdo. Então, criar conteúdo também é uma forma de você estudar, porque você está ensinando. E, gente, poste, nem que for para uma pessoa, 2 pessoas. Posta, faz. Eu sei que a internet, ela tira a nossa noção. Ah, só teve 10 curtidas. Pô, mas são 10 pessoas. Bota 10 pessoas na tua sala de casa para te ouvirem falar. São 10 pessoas. Então, confia naquilo que você está entregando. E a internet, ela tira essa visão da realidade da gente, os números, né? Não olha para número, olha para as pessoas que estão ali te consumindo, tá? Um outro ponto, né? Então, assim, Fran, mas eu não tenho o cenário. Amor, eu duvido que tu não consegue ir na rua gravar alguma coisa. Ou dentro do teu quarto, numa parede lisa atrás. Você não precisa ter muito coração. Ou uma planta, sabe? Usa aqui, ó. Aqui, ó, gente, eu nem tenho o melhor cenário também, não. Eu pendurei aquele negócio lá de tarô lá atrás. Quando eu morava no outro apartamento, eu tinha um escritório, então eu conseguia ter um cenário muito melhor, né? Agora eu tô morando nesse apartamento, é isso que aqui que eu tenho. Eu tenho essa tapeçaria ali de tarô, tem uns quadros, uma ganesha, tem uma vassoura pendurada aqui. Eu tenho que dar uma arrumada, mas assim, isso tá me impedindo de gravar pro YouTube, pro Instagram? Não. Então, usa o que você tem. Uma tapeçaria dessa de tarô, acho que é na Shein que eu comprei, paguei, sei lá, R$20 também. Se quiser investir, comprar coisas, investe, mas assim, não precisa. Começa com o que você tem, qualquer cantinho da sua casa, tá? Pra você começar a gravar. E aí, em vez de você gravar coisas tipo assim, ai, olha só essa carta do dia. Não, você já vai começar a falar da dor do povo, entendeu? Você tem que tocar na dor. Você tá começando, você tem que trabalhar conteúdos topo de funil. A gente vai fazer também aulas aí de criação de conteúdo. Conteúdo topo de funil vai ter que ser o teu foco maior e a tua predominância. Por quê? Você precisa viralizar, você precisa ganhar seguidor, ganhar audiência. Só que esse conteúdo, ele precisa ter um contexto, senão você vai atrair gente nada a ver que não vai comprar de você. Então, você não vai postar um meme, uma coisa nada a ver com o seu nicho. Você vai postar coisas, tudo comunicando com o seu nicho, com a sua área de atuação, né? Então, vai predominar topo de funil. Eu postaria, tipo assim, 4, 5 conteúdos topo de funil na semana, mas eu também focaria ali nos stories e um ou outro conteúdo ali também pra aprofundar mais. Tipo, como funciona uma consulta de tarot com você trazendo uma reflexão, né? Outra coisa também. Fran, mas eu me sinto insegura. Pega 3 amigas, 3 pessoas do seu Instagram, ou pessoas que você conhece. Eu tava só checando o som, tá, gente?
Ou pessoas que você conhece, você vai pegar essas pessoas e vai fazer um atendimento geral, pode ser uma coisa pontual, pergunta pra pessoa o que tá acontecendo pra ver se você já entra com algo temático. Só que você vai falar assim: olha só, eu vou te dar esse atendimento, mas eu quero que você me envie um script, um feedback escrito de retorno, tá? Então, como que funciona esse feedback? Gente, feedback não é deixar a pessoa a Deus dará. Tu vai lá colocar as perguntas que ela precisa responder. Como ela estava antes do atendimento, como foi o atendimento, como que ela se sentiu durante o atendimento, tipo, foi muito claro para mim, eu consegui ter clareza, eu estava muito ansiosa antes, agora eu tive as respostas e realmente enxerguei que aquilo X, Y, Z que estava acontecendo, agora eu posso fazer X, Y, Z e eu saio daqui muito mais leve, beijo, tchau, pronto. É um começo, meio e fim, então tu vai também direcionar a pessoa a dar esse feedback. Pegue 3 feedbacks escritos, pelo menos. E aí você já vai criar um destaque dos seus feedbacks. Olha, ela é iniciante, mas ela já atende. Às vezes ela só começou a divulgar agora. Então, assim, a prova social, ela vai te trazer mais segurança e segurança também para as pessoas que estão comprando de você, tá? Então, desconecta esse negócio de carta do dia, tá? Então não precisa ter um microfone caro, não precisa ter uma cadeira gamer, não precisa ter um negócio de tapeçaria. Só começa, só faz, gente. Porque se eu for mostrar pra vocês, posso até deixar aqui, vou deixar esse espaço aqui, vou tentar subir um vídeo da época que eu comecei, alguns prints aí, da época que eu comecei, e eu não comecei tendo tudo. Foi sendo conquistado aos poucos, né? Hoje eu não sempre me arrumava assim, gente, eu aparecia nos stories de pijama, coque no cabelo, sem maquiagem. Hoje eu sou muito mais cuidadosa com a minha imagem, com o meu posicionamento, porque uma das coisas que você precisa entender, por mais que você está começando, é que você é uma empresária. Você não é só uma ferramenta, você não é uma cigana da rua da Pachamama, entendeu? Você é uma empresária, se enxergue como tal. Porque assim você vai ter um posicionamento mais forte, você vai cobrar mais e você vai fazer mais dinheiro, prosperar e ajudar mais pessoas, consequentemente. Então, é quebrar essa crença, né? De que eu preciso ser muito gratiluz. Não. Seja gratipix, irmã. Gratipix, né? 7 tarólogas. Então, ó, um beijo, me sigam para mais conteúdos e até o próximo.